Gente, como tá difícil hoje em dia. Eu tô solteira faz 9 meses. Eu morei 10 anos. E eu não tô entendendo a dinâmica dos relacionamentos. Porque pra dar certo tem que fazer joguinho. Eu não sei fazer joguinho. Eu não sei. Eu sou verdadeira, eu sou bem clara no que eu quero. E já deixo bem claro no início. Então, eu não entendo como as pessoas não conseguem fazer isso. E às vezes acontece de dar certo, tá rolando, aí as pessoas quando vê que tem algo sólido acontecendo, elas correm, porque elas estão querendo somente a conquista. As relações estão muito líquidas. Eu mesma não tô entendendo essa dinâmica, eu tô perdida. Ei! Mais um vídeo! Seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje trataremos dessa temática que é extremamente importante. Muitas estão enfrentando o mesmo problema, sentem que são conquistadas e a partir dali começam a tentar desenvolver algo sólido. E elas têm a impressão de que quando o cara percebe que está se construindo algo sólido, ele sai fora, deixando ela com... Emotional damage. Esta aqui, por exemplo, veio de um relacionamento muito longo. Terminaram e agora ela tá tentando encontrar uma outra pessoa para desenvolver algo sólido. E aí ela se depara com esse padrão de comportamento da parte dos caras que ela enxerga algum tipo de relacionamento. É exatamente por isso, falaremos sobre todas as situações que levam as mulheres a chegar nesse ponto aqui, de maneira que muitas acabem se julgando em um beco sem saída, se enxergando incapazes de encontrar uma solução aceitável. Uma pergunta sempre me vem à cabeça quando ouço esse tipo de discurso. Por que será que pessoas que vivem uma vida sem tradições ou regras sempre chegam em pontos em que se sentem perdidos? Como ela mesma diz. Será que era porque um dos maiores objetivos da tradição era nortear a pessoa para que ela não viva a vida à deriva? Se você está curioso para saber onde isso vai dar, então não sai daí! Tá começando mais um Fala Caras. Nossa Senhora, tá... Gente, como tá difícil hoje em dia. Eu tô solteira faz 9 meses. Eu morei 10 anos. E eu não tô entendendo a dinâmica dos relacionamentos. Porque pra dar certo tem que fazer joguinho. Eu não sei fazer joguinho. Eu não sei, eu sou verdade. Primeiro ponto aqui. Pra dar certo tem que fazer joguinho. O que significa isso? Significaria, vou ter que chutar, né? Significaria dizer que você vê as suas amigas com relacionamentos até que de um tempo mais duradouro, mas você vê que elas fazem muitos joguinhos, aí você conclui, eu não tenho paciência pra isso, seria algo nesse sentido, né? Vamos conjecturar, porque ela não dá aqui o detalhe, né? Mas eu presumo que seja isso. Ela deve ver as amigas dela desenvolvendo relacionamentos com alguns caras, alguns boys, não é? E ela percebe que tá até que durando algum tempo. Mas tem muito joguinho envolvido, tem muito jogo de ciúme, jogo de desinteresse e tal, e ela não tem talvez paciência para fazer a mesma coisa com algum cara. Se essa é a resposta, isso já seria um grande problema, porque ela diz, para dar certo tem que fazer joguinho. Para você, esse tipo de relacionamento é dar certo? Para você dar certo é ter um cara? Tipo, o relacionamento não tem que estar bem, não tem que estar bem estruturado, não tem que estar bem combinado, não tem que haver harmonia. Isso não é dar certo? Dar certo é ter alguém? Porque pessoas que estão em um relacionamento e fazem joguinhos, não deu certo não, tá? Não tão bem, não. Eu sou verdadeira, eu sou bem clara no que eu quero e já deixo bem claro no início. Então, eu não entendo como as pessoas não conseguem fazer isso. E às vezes acontece de dar certo, tá rolando, aí as pessoas quando vê que tem algo sólido acontecendo, elas correm, porque elas estão querendo somente a conquista. Conquistar. Aí conquista e tá vivendo, tá querendo emoção somente. Duas possibilidades aqui para o que ela coloca. Ou ela se envolve com caras que querem experimentar variedade, ou ela se envolveu com alguns caras que, ao conhecer mais ela, não gostaram de algumas coisas, não decidiram deixar claro pra ela jogar na cara. Não venha me perguntar se isso seria o ideal, né? Eu não sei. Imagina se todo cara que a menina se envolvesse, o cara dissesse, eu quero terminar com você, eu quero conversar com outra pessoa, e ela, mas o que está acontecendo? É porque você é assim, 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 pra mim não dá, entendeu? E é melhor você não me mandar mensagem mais. Mas, poxa, mas você também tem defeito. Não quero argumentar, eu só quero te dizer que eu não quero você por causa disso. Você tem esses problemas aqui. Aí o outro que se envolve faz a mesma coisa. E o outro também faz a mesma coisa. Decidam, né, se seria o melhor cenário. Só a emoção do momento e basta. As pessoas estão muito líquidas, as relações estão muito líquidas. Então, eu mesma não tô entendendo essa dinâmica. Eu tô perdida, essa perdidaça, assim. Não tô entendendo nada do que sobre relacionamento, porque tem pouco tempo que eu tô solteira, então
E pra mim, estando desse jeito, eu prefiro ficar sozinha, porque realmente, gente, tá muito difícil de se relacionar, porque as pessoas não estão sendo verdadeiras, não estão tendo responsabilidade emocional, e não é só por... Cara, esse lance da responsabilidade emocional, eu vejo um problema nisso, sabe? Porque basicamente é o mesmo que dizer que esse cara que se envolve com a mulher, certo? E ela começa a gostar dele, e ele vai e não assume ela, esse cara foi um irresponsável emocional. Entendeu? Inclusive na igreja existe isso, a galera chama de defraudação emocional. Mas falemos sobre isso um pouco. Que culpa o cara tem de ele estar se envolvendo com ela já em várias áreas da vida dela, tipo no íntimo dela, que inclui sexualmente, familiarmente, mas nada foi dito de forma clara e verbal, nada foi prometido, né? E aí o cara começa a se afastar. Aí ela, ai meu Deus, está acontecendo, fui defraudada emocionalmente. Cara, você entregou-se emocionalmente pra esse cara que não te prometeu nada. Logo, não houve defraudação. Defraudação, ela deveria... Olha o nome, fraude, mentira, certo? Então o cara é inocente. Esse cara que tá fazendo isso é inocente. As pessoas querem viver sem tradição, as pessoas querem viver os seus próprios caminhos e ignoram a vontade de Deus. Paciência, você está pela sua própria sorte. E para além disso, ao invés de colocar ali mínimos critérios, né, para o cara só vai acessar isso quando passar daqui, e passar daqui, tal, ou, o cara só vai passar dessa fase aqui se me prometer isto, se me prometer aquilo, se der a sua palavra de que tal, nada. Não existe isso, parece que até porque, né, quando se diz tudo, quando se promete as coisas, parece que algumas coisas perdem a graça. Então tudo tem que estar ali no romance, na subjetividade, no deixa rolar, vamos ver o que vai dar, vamos seguir as coisas e desenvolver em correspondência, em sintonia com a nossa química. Parece que é isso que a parada virou. E nego acha ruim quando as coisas acabam de forma súbita. A galera começa a se sentir injustiçado, porque começou a gostar do cara e começou a entregar pro cara. A ideia é, não, deixa eu começar agora a entregar o cara aqui para criar conexões com ele, porque a partir da criação dessas conexões, ele certamente não vai me deixar. Ah, bicho, claro que vai. E aí a conclusão dela é essa. Eu me sinto completamente perdida. Cadê? Eu mesma não tô entendendo essa dinâmica, eu tô perdida, essa perdidaça, assim, não tô entendendo nada do que... Perdidos. Vocês sabem que, apesar da estética, apesar, né, do humor aqui no canal, vocês sabem que a ideia é mostrar que a tradição tá certa, é mostrar que a palavra de Deus tá certa, é mostrar que existem regras e existem consequências para se quebrar estas regras. E as próprias pessoas dizem isso. As próprias pessoas, os próprios maus exemplos, confirmam que a tradição cristã está certa. Então, lembrando, né, trazemos aqui bons exemplos e maus exemplos, porque a verdade é uma só. Então aprende-se tanto com os bons exemplos quanto com os maus exemplos. Estando desse jeito, eu prefiro ficar sozinha, porque realmente... Olha lá, a conclusão dela. Estando desse jeito, as coisas sendo assim, eu prefiro ficar sozinha. Está muito difícil de se relacionar, porque as pessoas não estão sendo verdadeiras, não estão tendo responsabilidade emocional, e não é só por vivências minhas, e sim por vivências de outras pessoas também, de pessoas que conversam comigo, de pessoas que falaram aqui, até no TikTok. Foi a mão? Também de pessoas que conversam comigo, de pessoas que falaram aqui, até no TikTok. Foi. Então... Ok. Vamos continuar. Mas ela é uma da mão. Eu tô sem entender. Não sei se vocês estão com esse mesmo sentimento de que a maioria das pessoas não quer ter relacionamento ou não quer buscar outra pessoa. E eu falo, relacionamento exige maturidade, exige muita coisa. E eu falo porque foram 10 anos que eu namorei. Então exige muita coisa do relacionamento. Eu sei, relacionamento exige maturidade. E eu sei, passei 10 anos no relacionamento. Exige maturidade. Só que isso levanta uma pergunta. Ei, você também tem a impressão de que trabalhar muito hoje em dia já não garante mais nada? Tem gente estudando por anos, se formando e no final tá desempregado ou ganhando muito mal. Como é que vive nessa incerteza? Senta aí e deixa eu te mostrar outro caminho. Hoje tem gente comum, sem formação, fazendo dinheiro pela internet e simplesmente criando artes no Canva. Calma, não é nenhum absurdo, nada fora da realidade. É que empresas, lojas, perfis de Instagram, todo mundo precisa de design o tempo todo. Mas a maioria não sabe fazer e paga bem pelo serviço. Por isso, você precisa conhecer o curso Profissão Designer. Você não vai só aprender a mexer no Canva, você vai aprender a transformar isso em renda de verdade. Criar artes que vendem, montar portfólio, encontrar clientes, cobrar pelo seu trabalho e fechar bons serviços. Isso parece um pequeno passo para sair do zero, mas na verdade é um grande passo para mais segurança financeira.
Começar a ganhar dinheiro com design mesmo sem experiência? Você pode usar isso como renda extra ou transformar em um negócio digital. E o melhor, o acesso é vitalício. Uma vez que você adquiriu, é seu para sempre. Se identificou? É só escanear o QR Code que aparece na sua tela. Ou clica no link no comentário fixado. Mas não deixe para depois, porque quem começa antes, sai na frente. Ela falou ali, né? Pô, eu tô percebendo as pessoas não estão querendo relacionamento. Eu não sei se ela chegou a cogitar isso, mas existe a questão da bolha, né? Ou seja, faixa etária, né? A faixa etária dela, o meio social que ela convive. Repare, na igreja, os jovens estão constituindo relacionamento. Não adianta. Na igreja isso pode diminuir, mas ainda vai acontecer. Ainda vai continuar acontecendo. Os jovens vão buscar ainda conexões. Vão continuar criando relacionamentos. Só que repare, é sempre jovem. Quando elas ficam solteiras nessa idade, por exemplo, já começa a ficar mais difícil. Então algumas reflexões têm que ser em torno da sua realidade. Caramba, tem o fator da minha idade, né? Tem o fator da minha bagagem e tal. Isso tudo conta, né? Mas, se você não quer relacionamento, deixa claro desde o início. Porque as pessoas hoje em dia não estão deixando claro. Opa, informação a mais. Se alguns caras não estão deixando claro que não querem relacionamentos, se enquadra no segundo exemplo que eu dei, lembra? O segundo exemplo é o quê? É o cara que quer, talvez o cara quer, tá aberto a relacionamento, mas não encontrou em você alguém que seja adequada para ele. Então ele não mente, entendeu? Ele não mente quando diz que quer. Vamos colocar a hipótese de que ele quer, beleza? De que ele quer, é uma hipótese, mas ela tem a impressão de que ele não quer, por quê? Porque ele disse que queria, começou a desenvolver alguma coisa com ela e saiu fora dela. E ela, peraí, ele mentiu. Porque ele disse pra mim que queria, mas aí a coisa começou a ficar sólida e ele saiu fora. Levante algum questionamento. Tem duas possibilidades nesse exemplo. Ou ele mentiu, ele não queria e, sei lá, quis te conquistar. Ele é o primeiro exemplo, mas ele usou de mentira, não foi claro. Ou o segundo, ele quer, mas não encontrou em você alguém. E aí, repito, não vai falar na cara. Não vai dizer, eu não quero você porque você é isso e aquilo, e aí ir embora. O cara não vai fazer isso. E você vai ficar sem saber, pô. Elas vão ficar sem saber, é assim que é. Tem cara que fala e tenta falar numa boa. Olha, tá, o problema é o cara querer falar e ela falar assim, não, ele tá me falando que ele quer que eu mude, o cara tentando explicar, é por isso que eu vou embora. Ela, não, eu vou mudar. Aí, meu irmão, aí faz a coisa virar outra coisa e tal, né? Tenta virar uma briga de reconciliação e aí vira talvez até uma humilhação e tal. O cara, meu Deus do céu, eu só quero ir embora. Aí às vezes o cara até fica por pena. Então, o gelo, por mais que pareça essa coisa horrível, às vezes parece ser o que causa menos dano. Sabe aquela ideia dos males o menor? Mas cada situação é uma situação. Realmente querem. Me diz aí se vocês também estão vivendo isso ou estão percebendo isso, estão sentindo isso. Pessoal, é isso aí. Eu acho complicado, né? Eu entendo essa sensação, entendeu? Eu consigo entender a sensação de tô perdida, não entendo. Por isso, eu sou um dos que se rendeu à sabedoria divina e a milênios de tradição. Eu me rendi, falei, pô, cara, as pessoas entendiam como a natureza das coisas são. Eu tenho apenas que aceitar, eu tenho apenas que entender que eles viram o suficiente. O ser humano, ao longo de milênios, aprendeu tudo que precisava saber sobre a nossa natureza. E criou mecanismos de defesa e contenção de danos. Nossa geração, pós-modernista, feminista, progressista, entende que é muito mais elevada e muito mais inteligente, né, do que todo o conhecimento humano acumulado de milênios. E fala assim, não precisamos de nenhuma regra. A gente constrói as coisas simplesmente do nada. Vamos seguir o feeling, pessoal. Segue o flow. Tá ligado? E dá nesse tipo de coisa. Um ponto a ser considerado é o seguinte: durante 10 anos dentro de uma relação já consolidada, já tendo sido estruturada, né, combinada, uma pessoa durante 10 anos aprendeu a conviver com ela e ela aprendeu a conviver com essa pessoa durante 10 anos. Entende? Que são 10 anos o cara se moldando a ela e ela se moldando a ele, e depois de 10 anos se acaba isso. Agora ela tem que ir para um mercado de conhecer novas pessoas, já mais velha e um pouco mais pavio curto, né? No sentido não de ser grossa, mas no sentido de não ter tanta paciência para coisas que ela talvez tinha quando era bem novinha. Então é justamente na ideia de prevenir meninas novas de viver exatamente esses roteiros prontos e parece que repetidos, parecem figurinhas repetidas, né? Muitas vêm e contam a mesma história. E você fala, meu Deus, quantas mais vão passar por isso seguindo a mesma cartilha, né? Não tentando fazer algum tipo de contenção de dano, mudando este ou aquele rumo na vida delas, né? Essa é a pergunta que fica aí, a reflexão, né? Quanto tempo será que vai demorar para muitas aceitarem que as tradições elas foram construídas para nos proteger e nos guiar, não para nos oprimir e nos prender? Era como uma dieta alimentar, né? Ó, se você comer isso, você vai engordar, se você comer aquilo, você ferra seu colesterol, se você comer aquilo, você fica diabético e tal. Então, as pessoas faziam essa contenção moral. E aí apareceram pessoas na nossa época e disseram, essa dieta é para te prender, é para te aprisionar e tal.
Coma todas essas coisas que você vai se dar bem. E, no campo da imoralidade, todos começaram a ficar obesos e estão tentando encontrar o caminho para emagrecer. Óbvio que é muito mais difícil, né? Manter-se magro, repare que a analogia ela se encaixa tanto no espiritual quanto no moral, em todas as áreas. Nosso corpo obedece às mesmas regras, tanto fisicamente quanto espiritualmente e moralmente. O sacrifício que as pessoas têm para deixar de ser obesas é muito maior do que as pessoas que precisam se manter magras, se manter esbeltos. Em contrapartida, também o sacrifício daqueles que querem se fortalecer, ou seja, se elevar moralmente ou espiritualmente, também é árduo, também é grande. E o resultado é fatal, o resultado é cruel e ninguém pode, como se diz, malhar por você, não é? Perder peso por você. Essa é a realidade, esta é a vida. Se você gostou desse vídeo, apoie esse canal, curta, comente e compartilhe. Aviso importante. A partir desse momento, vídeos de temáticas de relacionamento à luz da Bíblia serão postados apenas nesse canal. No canal clássico, manteremos as transmissões das lives e os cortes das lives, com os melhores momentos destacados. Mas aqui... Aqui, meu amigo, continuaremos a odisseia do desmascarar das Jezabéis. Então, se você gosta desse trabalho e acredita na nossa mensagem, considere apoiar este canal se inscrevendo, deixando seu comentário e o seu like e mandando sua singela contribuição pelo link do LivePix que se encontra na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Estamos próximos de monetizar esse canal. Então, cada vídeo que for postado aqui, não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possível para a monetização, porra!